Hoje reservo-vos uma pequena introdução sobre choque. Choque é um mundo. Choque tem uma patofisiologia extremamente fascinante, algo complicado às vezes, mas muito, muito, muito interessante. No entanto, nós hoje vamos falar da abordagem inicial ao choque. Vamos falar do que é choque, porquê que, do ponto de vista clínico, é tão importante para nós. Qual é que é a sua definição? Todos nós já ouvimos as mais variadas definições sobre choque. Nos livros vêm definições complicadíssimas sobre choque, que levam meia página só para definir o que é choque. Para mim, choque são só duas coisas. Dois termos muito simples e que nos vão descrever tudo o que é que quer dizer choque. Se, por si, o choque faz com que os nutrientes e os fluidos não consigam chegar às células, por definição, temos hipoperfusão. Se o choque faz com que o oxigênio não chegue às células, então, só por si, temos hipoxigenação. Resumindo, a definição de choque é pura e simplesmente hipoperfusão e hipoxigenação. Nada mais do que estas duas palavras. Não vale a pena complicarmos mais do que isso. Portanto, hipoperfusão, hipoxigenação. É nisto que nós nos vamos concentrar. É nisto que nós temos que resolver todos os nossos problemas e as nossas complicações. Na patofisiologia sistémica ocorre uma série de libertações de catecolaminas que vão fazer o quê? Vão tentar recuperar o paciente, vão tentar compensar a hipoperfusão e a hipoxigenação. Então, vão levar a que haja aumento da frequência cardíaca, aumento da contractibilidade cardíaca, aumento do tónus venoso e arteriolar, aumento da pré-carga e aumento do débito cardíaco. A nível do hipotálamo, quando nós entramos em choque, vai haver libertação de glucocorticoides, hormona do crescimento e aldosterona. Por sua vez, a nível dos rins, vamos ter libertação de hormona antidiurética, de renina e de angiotensina. A nível de patofisiologia celular, caso os mecanismos compensatórios que vimos anteriormente não consigam resolver o problema, porque todos os outros mecanismos são uma tentativa de reverter a hipoxigenação e hipoperfusão, caso eles não consigam, a nível mais celular, a nível dos capilares, vamos ter uma série de complicações. Nos capilares, há estagnação da perfusão sanguínea. Como o fluxo sanguíneo vai parar, há formação de rebeliões celulares, começa a haver edema celular, ruptura das mitocôndrias, que vão impedir a formação de mais energia para a própria célula, morte celular e, como não temos oxigênio, devido à hipoxigenação, há início do metabolismo anaeróbio. Sendo assim, o choque leva à acidose láctica sistémica, diminuição da contratibilidade do miocárdio, diminuição do tónus vascular, diminuição da pressão sanguínea, da pré-carga e do débito cardíaco. Ora, tudo isto vai ser a nossa maior complicação. E eu gostava de salientar que a nossa forma, a melhor forma que nós podemos ter de avaliar a perfusão periférica há de ser baseado na medição do lactato sanguíneo. Qualquer paciente que comece
a sofrer hipoperfusão periférica, como não tem oxigênio, vai desenvolver e iniciar um metabolismo anaeróbio. Esse metabolismo anaeróbio vai começar a produzir lactato. Ao medirmos esse lactato, apercebemos-nos de que o paciente está com hipoperfusão. Bem, depois, para classificarmos e falarmos de choque, que já sabemos o que é, são só duas coisas, hipoperfusão e hipoxigenação, há vários sistemas para o classificar. De uma forma geral, pode ser baseado no mecanismo pelo qual a perfusão tecidular é afetada. Imaginemos que o paciente tem hipoperfusão e hipoxigenação por falha cardíaca. Então, é um choque cardiogénico. Se é por falha no volume intravascular, então temos um paciente com choque hipovolémico. Se é um choque que por incapacidade de distribuição dos fluidos, imaginemos um choque causado por uma vasodilatação sistémica muito grande, como numa sepsis ou como num choque anafilático, por reação alérgica, o sangue, os líquidos que existem no espaço intravascular não são suficientes para encher de uma forma rápida e súbita todos os vasos que agora estão dilatados e necessitam de mais líquidos. Assim, vamos ter um choque distributivo. Se nós pensarmos bem, o choque vai nos ocorrer por hipovolemia intravascular ou insuficiência de líquidos nos vasos sanguíneos. Dando dois exemplos com mecanismos um bocadinho diferentes, mas que o resultado final vai ser igual. Se eu tiver um choque hipovolémico, por hemorragia, por exemplo, o meu espaço intravascular vai diminuir, porque vai haver vasoconstrição dos fluidos. Portanto, eu não tenho líquidos suficientes para encher o volume intravascular e, por isso, vou ter hipoperfusão periférica. Por outro lado, se eu sofrer de um choque séptico, de um choque distributivo, eu vou ter uma vasodilatação periférica tão grande que não vou ter líquidos suficientes para encher os vasos sanguíneos todos. No fim, o resultado é igual. Tenho hipoperfusão e hipoxigenação. Um, porque não tenho líquidos suficientes. Outro, porque apesar de ter líquidos em volume suficiente, não tenho líquidos que consigam encher os vasos sanguíneos todos. Isto é importante para nós percebermos e distinguirmos os nossos diferentes tipos de choque. Se eu começar a sofrer de choque, inicialmente o que me vai acontecer? Vou desenvolver uma taquicardia. Porque há um aumento da frequência cardíaca numa tentativa de aumentar a perfusão periférica. Mas cuidado! Os gatos facilmente podem se apresentar com bradicardia. Os gatos não se regem pelas mesmas leis fisiológicas do que os cães. Portanto, quando vocês receberem um gato em choque, se eles tiverem bradicardia, não quer dizer que ele esteja descompensado. Quer dizer que ele se rege por fisiologias diferentes. Todos nós sabemos que os gatos são extraterrestres e que foram cá colocados só para nos confundirem a nossa ciência. Mas continuando. Se o paciente está em choque, mas a frequência cardíaca não está aumentada, das duas uma. Ou o mecanismo de compensatório não está ativo, por qualquer outra causa, ou o choque está numa fase terminal e o paciente vai morrer muito em breve. Quando temos hipoperfusão, há uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos periféricos. Isso tem como intenção diminuir o volume necessário para encher os vasos. Porque numa situação de choque,
o organismo vai querer centrar toda a sua perfusão sanguínea a nível cerebral, a nível pulmonar, a nível cardíaco e, se possível, manter a perfusão renal. Portanto, os vasos periféricos deixam de ser importantes. A periferia deixa de ser importante de ser perfundida e essa vasoconstrição vai permitir que o sangue seja dirigido para órgãos mais importantes. Daí, com alguma frequência, nós encontramos membros extremamente frios. Membros cianóticos. Quando avaliamos o nosso paciente em choque, podemos encontrar alterações de pulso. Bem, por uma ideia e informação, tem-se verificado que choque cardiogénico normalmente tem um pulso fraco e irregular. É óbvio, porque se o choque é de origem cardiogénica, há fortes probabilidades de termos uma arritmia e daí o pulso ser irregular. O choque hipovolémico, temos um pulso de baixo volume. Quando o palpamos, não sentimos muito líquido a passar, sentimos o pulso, mas não sentimos um grande volume. E de elevada intensidade. No choque distributivo, sentimos um volume normal e de elevada intensidade. As membranas mucosas, de uma forma geral, estão pálidas na maior parte dos casos. Mas, num choque distributivo, numa sepsis ou num choque, numa reação anafilática, podemos ter mucosas muito vermelhas e brilhantes. A frequência respiratória vai aumentar. Há uma tentativa de aumentar a oxigenação celular, uma vez que o choque é a hipoxigenação. Portanto, vamos aumentar a frequência respiratória para tentar fornecer mais oxigênio ao organismo. A temperatura, de uma forma geral, está diminuída, exceto no choque distributivo, na sepsis e no choque anafilático. Isto porque, nos choques hipovolémicos, cardiogénicos, há uma vasoconstrição. Se há uma vasoconstrição, não há chegada de sangue às extremidades e isso faz com que as extremidades fiquem mais frias. Aqui chama a atenção para a importância da temperatura delta. Como vimos anteriormente, noutra aula, a temperatura delta é a diferença entre a temperatura retal e a temperatura periférica, medida com o mesmo termómetro. Esta diferença não deve ser superior a 3 graus centígrados. Se o paciente tiver hipoperfusão periférica, vai ter a periferia mais fria em relação à zona mais central do organismo. Daí a temperatura delta ser um indicador extremamente útil de perfusão periférica. Como é óbvio, o paciente, na maior parte das vezes, vai se apresentar deprimido. O estado mental é uma excelente forma de monitorizar a perfusão cerebral. Portanto, se o nosso paciente está em choque, está hipoperfundido, então é natural que haja menor perfusão cerebral, ao fazer então com que o paciente fique mais deprimido e menos responsivo. Quando iniciamos o tratamento do nosso paciente em choque, é muito útil avaliarmos o seu estado mental, termos uma linha de base e irmos avaliando ao longo do tempo para ver se a perfusão cerebral está a aumentar ou não. Depois, claro, podemos classificar o choque também em relação à sua etiologia. O efeito final é exatamente igual. Ou seja, qualquer tipo de choque traduz-se em hipoperfusão e hipooxigenação. E quando lhe colocamos o nome à frente, seja hemorrágico, cardicogénico, traumático, qualquer que seja, nós estamos pura e simplesmente a dar
uma informação extra da possível causa de choque. Os sinais são praticamente todos iguais, independentemente do tipo de choque. Portanto, não vamos perder muito tempo com isto. É óbvio que, se suspeitamos de um choque séptico, temos que nos concentrar em culturas microbianas. É óbvio, se estamos a pensar num choque cardiogénico, teremos que nos concentrar nos tratamentos mais direcionados para o coração, mas a sintomatologia acaba por ser praticamente toda a mesma. O choque hipovolémico talvez seja o mais comum na prática clínica. Acontece porque não temos volume circulante suficiente. Pode ser por perda de sangue, por perda de água, ou acumulação de líquidos em terceiro espaço, por um mastite, por exemplo. Há sempre uma tentativa dos mecanismos de compensação em aumentar a perfusão tecidular e aumentar a entrega de oxigênio e nutrientes às células, e todo o mecanismo compensatório é extremamente complexo. Toda esta patofisiologia que vai acontecendo e à qual eu recomendo-vos a perder algum tempo a ler concretamente, mas que se tornaria exaustivo eu estar-vos aqui a lê-la, basicamente, tem como objetivo final aumentar o volume intravascular e aumentar o débito cardíaco. Portanto, aumentar a entrega de oxigênio aos tecidos, aumentar a entrega de fluidos e nutrientes aos tecidos. E agora pergunta, então, mas como é que eu vou tratar o choque? Nos primeiros anos da faculdade, aprendíamos, quer na cadeira de Fisiologia, quer numa disciplina que eu tive de Biofísica, aprendíamos uma coisa que era a equação de Fick. Nessa altura ignorei-a completamente, até achava que era muito chata. No entanto, a equação de Fick traduz-se numa coisa tão simples e tão importante do ponto de vista clínico. A equação de Fick dá-nos a entrega de oxigênio aos tecidos e diz-nos quais são as variáveis à qual a entrega de oxigênio está entregue. Vamos imaginar. Primeiro ponto que temos ali será o débito cardíaco. Será o quê? A seguir, é uma molécula extremamente importante, uma proteína muito importante, que nós temos, que é extremamente útil do ponto de vista de urgências e extremamente útil do ponto de vista de choque, porque é quem realmente consegue transportar o oxigênio no sangue. É a hemoglobina. Depois temos uma constante, devido ao facto da maior parte dos vasos sanguíneos serem circulares, e depois temos a concentração de oxigênio nas arteriolas pulmonares e a concentração de oxigênio a nível alveolar. Como é que então nós vamos tratar? Porque se esta equação nos diz quais são as variáveis na entrega de oxigênio aos tecidos, então vamos agarrar nela e vamos dissecá-la. Começando do fim para o princípio, no fim, se estamos a falar da concentração de oxigênio nos alvéolos, então vamos arranjar uma forma de fornecer eficazmente oxigênio ao nosso paciente. Se isso implicar máscara, se isso implicar um tubo nasal de oxigênio, se isso implicar um catéter transtraqueal de oxigênio, se implicar intubação endotraqueal com ventilação assistida, que seja. Nós temos é que ter uma forma eficaz de entregar oxigênio aos nossos pacientes. Ao aumentarmos a concentração de oxigênio alveolar, vamos aumentar, se tudo estiver bem, vamos aumentar a concentração de oxigênio a nível das artérias, dos capilares pulmonares.
Aqui, se tivermos um problema, uma patologia que aumente o interstício ou que aumente a distância entre os alvéolos e os capilares, vai ser mais difícil. Mas pelo menos estamos a aumentar a concentração de oxigênio nos alvéolos, aumentando assim a possibilidade de conseguir chegar aos capilares. Passando para outro ponto da equação, a hemoglobina. A hemoglobina, como sabemos, é fundamental nos glóbulos vermelhos, nos eritrócitos, para o transporte efetivo de oxigênio dos pulmões até às células e para o transporte de dióxido de carbono das células para os pulmões de volta. Se não tivermos hemoglobina, não conseguimos transportar eficazmente o oxigênio. Por isso, muitas das vezes, o tratamento de choque passa pela administração de sangue ao paciente. Administração de hemoglobina. O ideal é mantermos um microhematócrito à volta de 30%, porque os 30% são aquilo que garante uma boa entrega de oxigênio aos tecidos, é aquilo que garante uma boa quantidade de eritrócitos para esse transporte, uma boa quantidade de hemoglobina para esse transporte e, além disso, garante aquilo que nós chamamos um bom efeito riológico. O que é o efeito riológico? O efeito riológico é a capacidade que os eritrócitos têm de se deformarem e adaptarem ao formato de pequenos capilares e poderem entrar e atravessar esses capilares. Esse efeito riológico perde-se quando a concentração do sangue está muito elevada e perde-se também quando há poucos eritrócitos. Eles tornam-se mais rígidos, não passando pelos capilares, não tendo essa deformidade para poder passar nos capilares, predispondo à formação de trombos a nível dos capilares. Portanto, já vimos que o nosso tratamento de choque passa pela administração de oxigênio, pela administração de hemoglobina, caso seja necessário. Depois, vamos então ao débito cardíaco. Bem, o débito cardíaco vai variar com o quê? Com dois grandes itens. Frequência cardíaca, e por isso o organismo aumenta a frequência cardíaca de um paciente em choque, e o volume de ejeção que está a sair do coração. O volume de ejeção aqui vai ter três variáveis: a pré-carga, a pós-carga e a contratibilidade cardíaca. E então como é que nós vamos poder mexer aqui? Na frequência cardíaca, de uma forma geral, não mexemos, a não ser que o paciente tenha uma arritmia cardíaca. Aí sim, vamos ter que avançar. Mas, na maior parte dos pacientes em choque, a frequência cardíaca vai estar aumentada, sem mostrar grandes arritmias. Mas claro que se desenvolver arritmia, é aí que nós temos que atuar. Para aumentar o volume de injeção, vamos atuar a nível da pré-carga. E como é que nós atuamos a nível da pré-carga? Exato. Com o uso de fluidos intravenosos. Sabemos que 80% do sangue está do lado venoso e, aumentando a pré-carga, nós vamos aumentar o aporte de líquidos que chegam ao coração, aumentando então assim o seu volume de injeção. Por outro lado, podemos afetar também a pós-carga. Portanto, a parte mais arterial, a parte mais de artérias do coração. Como é que nós vamos fazer isso? Usando vasopressores. E aumentar a contratibilidade cardíaca e a sua eficácia. Como é que nós vamos poder fazer isso? Usando inotropos. Ou seja, o tratamento de choque passa pela administração de oxigênio, de sangue quando necessário, de fluidos e de vasopressores com efeito inotropo positivo. Ora, aqui está a simplicidade com que se trata uma situação de choque. Não nos podemos esquecer que nós queremos aumentar a contração do músculo cardíaco. E essa vai depender de quê? Se o próprio músculo cardíaco tem alguma patologia. Vai depender principalmente
do aporte de oxigênio ao próprio músculo cardíaco. A perfusão sanguínea do coração é feita pelas coronárias e é feita durante a diástole do coração. Qualquer arritmia pode impedir uma boa contração do músculo porque o próprio coração deixa de receber oxigênio de forma eficaz. Depois, qualquer alteração eletrolítica, e quando falamos de eletrólitos vemos isso, leva a graves alterações da contratibilidade do músculo em geral e concretamente também do músculo cardíaco. E alterações ácido-base que acontecem com muita frequência. Temos que ter em conta que quando temos pacientes com arritmias, a maior parte delas não têm origem cardíaca propriamente dita. São pacientes que desenvolvem arritmias por outras complicações quaisquer que sejam. Por isso, em urgências e cuidados intensivos, quando falamos de arritmias, sem serem originadas por patologia cardíaca concreta, nós pensamos sempre que o primeiro passo do tratamento será a administração de oxigênio ao paciente. O segundo passo do tratamento será tratar a dor que o paciente possa ter. A dor é um fator arritmogénico muito frequente. Por outro lado, se o paciente tem arritmias, temos que tratar todas as alterações de eletrólitos e ácido-base que ele tenha. Garantir a hidratação do paciente. Garantir que não temos hipovolémia. E então, no final destes tratamentos, se o paciente se continua arrítmico e isso tem consequência hemodinâmica, ou seja, pressões sanguíneas baixas, pressões sanguíneas altas, alterações da perfusão periférica, então aí sim temos que avançar para o tratamento específico da arritmia. Nunca nos podemos esquecer que a melhor forma de um coração se manter útil é um bom aporte de oxigênio e um bom aporte de eletrólitos. Eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, o que seja. Portanto, nós quando olhamos para o nosso paciente, vamos principalmente tomar conta ou avaliar a perfusão tecidular. Já vimos como é que pode ser avaliada a perfusão tecidular. Eu aqui gostaria de salientar outros dois pontos importantes, que será o débito urinário. O débito urinário em pacientes normais vai de 1 a 2 ml por quilo-hora. E a partir do momento em que consigamos assegurar um bom débito urinário, quer dizer que esse paciente já, pelo menos, não está tão hipovolémico como anteriormente. E gostava também de salientar a importância da avaliação do tempo de reenchimento jugular do paciente. Ou seja, quando carregamos na jugular, quanto tempo demora a ingurgitar. Se ele demorar mais do que 4 segundos ao fazermos a compressão da jugular, então isso quer dizer que esse paciente provavelmente está hipovolémico e necessita de fluidos. Uma das situações que acontece com muita frequência são situações de choque traumático. O que é o choque traumático? Bem, como vimos, é hipoperfusão e hipoxigenação causada por um trauma. Nessas situações, um dos fatores que podemos encontrar é hemorragias que levam a uma hipovolémia. Vamos ter um possível trauma torácico, contusões pulmonares, um trauma miocárdico que vai diminuir a eficácia das trocas gasosas, diminuindo assim a oxigenação sistêmica. Portanto, no choque traumático há uma conjugação muito grande entre choque hipovolémico, choque cardiogénico e hipoxigenação por patologia respiratória concretamente dita. Portanto, temos que atacar as várias vertentes, como já vimos, do choque e como vamos ver nas diferentes patologias que nos vão aparecendo em situação de urgência.
Tenham em conta que a razão número 1 de taquicardia em pacientes nas unidades de cuidados intensivos será hipovolemia. A razão número 2 será dor. Temos que garantir que os nossos pacientes não estão hipovolémicos ou que estamos a fornecer a quantidade de fluidos suficientes para mantermos frequências cardíacas normais e assegurarmos que o paciente não tem dores. De uma forma muito rápida, como é que eu posso distinguir se a minha taquicardia é referente a um choque hipovolémico ou uma situação de hipovolemia ou se é devido à dor? Bem, se é devido à dor, eu vou ter taquicardia e quase de certeza absoluta que vou ter uma hipertensão ou pressões sanguíneas normais. Se a minha taquicardia for de origem hipovolémica, o mais natural é que eu tenha hipotensões nesse paciente que devem ser corrigidas o mais rápido possível. Pacientes em bradicardia, pulso fraco, hipotensão severa, são pacientes que estão à beira da morte e que estão com um choque descompensado e que devemos trabalhar extremamente rápido para reverter a situação. Tenham em atenção que qualquer choque traumático implica a suspeita de hemorragia em algum lado. Portanto, vamos avaliar microhematócritos, vamos avaliar proteínas totais, vamos avaliar lactatos para procurarmos onde é que possa estar a causa. No choque traumático, temos que ser desconfiados de complicações que põem em risco a vida deles. Portanto, vamos procurar tudo o que possa estar a pôr em risco a vida deles. Como já vimos, a monitorização é extremamente importante e o choque, ao fazermos o seu tratamento inicial, implica uma boa monitorização contínua. O objetivo de tratarmos o choque do ponto de vista clínico traduz-se em que eu quero que a minha frequência cardíaca volte para valores normais, eu quero que a minha frequência respiratória volte para valores normais, que as minhas pressões sanguíneas se normalizem, que os meus sinais de perfusão periférica, como lactato, temperatura das extremidades, temperatura delta, se voltem a normalizar. E para isso eu vou utilizar aquilo que nós falamos. Fluidoterapia, vasopressores, oxigênio e, importante, analgesia. Também verificamos que muitos pacientes em choque vão desenvolver arritmias que têm que ser tratadas antes e num choque traumático também gosto de salientar que as arritmias, os complexos ventriculares prematuros, nomeadamente, podem ter origem em trauma esplénico. E qualquer patologia no baço predispõe para o desenvolvimento de arritmias. No tratamento com fluidoterapia, o nosso objetivo inicial é imediato: oxigênio. Se for necessário, como qualquer urgência, avançamos para assegurarmos uma boa via aérea. A seguir, vamos preocupar-nos com a circulação. E a circulação aí será com o uso de fluidos. As doses de fluidos são as que nós necessitarmos para tratar o choque e para voltarmos a valores de perfusão e de oxigenação normal. Os fluidos devem se manter sempre até o paciente beber, comer e urinar o desejado e podemos ter que falar sobre cristalóides ou coloides, mas isso é abordado na aula de fluidoterapia.
temos que ter em conta que para tratar choque, e nomeadamente o choque traumático, temos que assegurar um microhematócrito à volta dos 30% e uma albumina de 2. Caso haja alterações disto, vamos ter que avançar para uma transfusão sanguínea ou uma transfusão de plasma. Também, muitas das vezes, precisamos de arranjar uma manobra para aumentarmos provisoriamente as pressões sanguíneas a nível torácico. Porque, como sabemos, o que me pode levar à morte do paciente é o facto de deixar de haver perfusão cerebral e do próprio coração. Então, se eu não tenho ainda fluidos insuficientes, se o paciente está em choque e esse choque está a ficar cada vez mais grave, se ele está com hipoperfusão que está a se tornar cada vez mais grave ao próprio cérebro, então podemos usar uma contrapressão abdominal, ou seja, vamos fazer uma bandagem abdominal que aquilo que vai fazer é aumentar a pressão do abdômen, fazendo com que os poucos líquidos que temos ainda, o pouco sangue que existe, se vai concentrar a nível torácico e cerebral. Isto vai nos dar tempo a que a gente possa avançar com o tratamento de fluidoterapia agressivo, de transfusões necessárias, de analgesia e depois então aliviar essa contrapressão. Dei-vos uma noção extremamente prática de choque, porque é esse o meu grande objetivo. Sim, muito mais havia para se falar de choque, mas esta será uma abordagem que, quando vocês tiverem estudado todas as aulas que foram dadas, vão perceber a aproximação mais global a cada um dos problemas e ter em conta como é que se trata choque. Já sabem, terei todo o gosto em responder às vossas dúvidas e em termos algumas conversas, nem que seja nesse mundo virtual da internet, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham.